você, nós podemos levar Jesus. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Olá, caros telespectadores, estamos aqui no segundo bloco do programa Novamente na TV e estamos falando sobre o capítulo 25º do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre buscai e acharei. E, como eu te falei, você pode fazer suas perguntas imediatamente e eu te respondo também prontamente, pelo WhatsApp. É só ligar no telefone 99643-3827 que eles passam para mim aqui pelo meu iPad e eu já te respondo. Como chegou agora aqui, olha... Chegou o Wagner, pelo WhatsApp aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Ele diz assim: Dr. João, me chamo Wagner e moro em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Gostaria de parabenizá-lo pelo programa que tem uma linguagem simples e esclarecedora. Bom, essa é a minha proposta. Tá? Depois eu vou te contar por que é a minha proposta, que é antiga. O que pensar, a pergunta do Wagner, o que pensar do fato de buscarmos combater nossas inferioridades e acabarmos cedendo às tentações da carne, mesmo estando consciente do erro moral sendo cometido? Um abraço, obrigado. Olha, é o seguinte, acho que é muito interessante isso. Primeiro eu vou falar uma frase de Chico Xavier, né? Que ele falava assim: se eu estivesse esperando ter melhores condições morais para praticar a caridade e rever os meus hábitos, eu não teria começado até hoje, certo? Isso Chico. Então o que a gente imagina? Que é exatamente você fazendo as coisas no bem, no belo e no verdadeiro, e que vai ficar cada vez mais realçado, como se eu colocasse um papel em branco atrás daquelas nossas dificuldades, e elas vão ficando cada vez mais claras para nós do que nós precisamos mudar. No começo, a gente começa a pensar o seguinte: olha, que coisa, fiz de novo, que coisa triste, eu não queria fazer isso, mas eu fiz. Passa um tempo, por causa da nossa consciência, da nossa vontade de acertar, a gente então começa a perceber que está fazendo quando está fazendo. Ou seja, olha, eu estou fazendo, então eu tenho até a oportunidade de parar no meio do caminho. Passa mais algum tempo, eu estou treinando a minha ética, a minha moral e o meu raciocínio, minha capacidade de me perceber e de me contrariar, eu já começo a perceber que eu vou começar a fazer. Aí eu não faço, ok? E às vezes eu começo a perceber que eu já estou começando a pensar em fazer. E aí eu começo, não, peraí, deixa eu tirar esse pensamento da minha mente. E vai chegar uma hora que eu não penso mais. Aí tem uma frasezinha que eu falo muito interessante. Se você já não faz coisa ruim, procure não falar delas. Se já não fala coisas ruins, que bom, procure não pensar nelas. Você já não pensa coisas ruins, procure nem senti-las, porque o pensamento nasce do sentimento. Você já não sente coisa ruim? Então procure sentir coisas boas. Você já sente coisas boas? Que bom, procure pensar nelas cada vez mais. Você já pensa coisas boas? Que bacana. Procure então agora falar delas. Você já fala coisas boas? Então procure agora praticá-las. E isso, olha, é um processo de crescimento, lento e gradual. Aliás, eu não sei nem se é lento, eu só sei que é gradual. E cada um vai conforme a sua possibilidade. Então não se leve a mal, viu? Wagner e outros Wagners. E também Joões e outros Joões, porque estamos todos nós no mesmo barco, ok? Estamos todos aprendendo nesse grande cenário, planeta Terra, lembra? Montado por Jesus a pedido de Deus, aonde vem aqui viver cenas e personagens apenas para fins psicopedagógicos. Mantenha a sua boa vontade, busca que você vai achar, ok? Fica o nosso recado para o Wagner, né? E voltando aqui ao nosso, ao capítulo 25º, nós vamos falar agora da lei do trabalho. Nós falamos na primeira parte, né, sobre a questão de você, a lei do progresso, né, e a lei do trabalho. É claro que o progresso, nós somos co-criadores. Então, o progresso, ele é inexorável, ou seja, a evolução do ser humano é insensível e incessante. Você não está percebendo, mas você está evoluindo. Na pior das hipóteses,
A gente até vê isso na doutrina espírita, mas na pior das hipóteses você estaciona. Eu digo que não. Na pior das hipóteses você lentifica. Porque mesmo que você tente nadar contra a maré da evolução, não adianta. Você só vai estar, é mais ou menos assim, ó, você só vai estar nadando contra a maré, mas ela vai estar te levando do mesmo jeito. O mais que você consegue fazer é desacelerar, mas parar você não consegue. Nesse sentido, o que faz a gente acelerar é o trabalho, né? Então, a lei do trabalho, se nós vamos ver no nosso segundo diapositivo aí, é o progresso. O progresso individual se faz como o progresso da humanidade, claro. Nenhuma parte é parte se pertencer ao todo, se não pertencer a algum todo, e nenhum todo pode ser considerado todo se estiver faltando uma das suas partes. Então, tenha certeza disso. Por mais sensação que você tenha que o que você faz é minúsculo e inexpressivo, ele é importante, tá? Porque mesmo a pessoa que faz grandes coisas de maneira expressiva e maiúscula é apenas uma parte, ok? Se você não fizer a sua parte, eu já falei sobre isso de outras maneiras, fazer uma comparação, né? O todo vai ficar esperando você fazer. É mais ou menos que nem um parafuso, que ele teima que ele é só um parafuso, mas na realidade ele faz parte de um carro. Então, às vezes você pode perguntar para o parafuso, e você, o que você é? Você fala, hoje eu sou um carro, né? Mas eu já participei de outras obras. Isso é que é importante. E aí nós vamos ver que na lei do trabalho, do progresso, é trabalho do homem. Quais as vias? A pré-existência e resistência da alma. Ou seja, se você não conseguiu, não precisa ter pressa de fazer as coisas. Faça, sempre. O tempo pertence a Deus e o resultado pertence a Deus. E olha lá, em realizações até imperceptíveis em cada participação no curso da vida. O que significa isso? Que às vezes a gente evolui muito pouquinho. Mas o que mais Deus quer na gente não é volume. Ele quer qualidade, ele não quer quantidade. Então você pode ter aprendido a não ser mesquinho, já está bom, né? Eu já aprendi a não ser concupiscente. Vá procurar no dicionário o que é concupiscente. Sabe o que é concupiscente? É o pessoal que tem olhar de radar. Você sabe o que é olhar de radar? O pessoal que é do DASA, os dependentes de amor e sexo anônimo, sabe o que é isso? Você está sempre procurando alguém para ficar se ligando emocionalmente e até sexualmente. Você pode nem ter relação sexual, mas você não faz as coisas se não tiver alguém para paquerar. Isso é olhar de radar, isso é concupiscência, como a gente fala, né? É colocar a sexualidade acima das necessidades reais do viver. E aí, a gente vai estar evoluindo devagarinho. Então, olha que interessante, durante a estrada do nosso crescimento, nós passamos por um tempo de barbárie, que é quando a gente era dominado pelos instintos, e isso não é errado, tá? Era uma necessidade na evolução do princípio inteligente. Barbárie, só quero satisfazer a minha necessidade de comer, dormir, transar, reproduzir. Depois veio a civilização material, que é simbolizada pelo homem de gravata, certo? Então o homem pode ser civilizado, não ser mais um bárbaro, mas ele ser totalmente antiético e antimoral. Depois é que nós vamos ter então a civilização moral, e isso é um processo. O progresso é um processo. E aí está lá embaixo uma colocação do Kardec. Voltando com o progresso que já realizou e adquirindo de cada vez algumas coisas a mais, a alma passa gradualmente da barbárie à civilização material e da civilização material para a civilização moral. Isso não é bom? Claro que é bom. É do bem, do belo e do verdadeiro. Dizendo que o quê? Você, eu e mais todo mundo que esteja nos assistindo está exatamente onde pode estar. E que Deus só espera o que nos é possível. Claro, se você quiser fazer um esforcinho a mais, você vai dar uma acelerada, que significa o quê? Em vez de nadar contra a maré, você vai nadar a favor. Então, provavelmente, você vai ter uma aceleração no seu processo de conscientização, de fortalecimento da vontade e de submissão à vontade de Deus, já que a sua vontade é a vontade de Deus, ou seja, qual é a sua vontade sobre mim. Então aí eu vou usar a minha capacidade intelectual e moral para realizá-la. E aí vem do outro lado aqui, vocês vão ver, e se eu não trabalhar? Está escrito ali. E se eu não quiser trabalhar? Bom, se Deus isentasse o homem de trabalhar, ia acontecer duas coisas. Se ele não trabalhar com o corpo, tá? Porque o trabalho físico é uma maneira de trabalhar no mundo de Deus, tá? Que é usar músculo, né? Os membros se atrofiariam. Ou seja, nós não precisaríamos ter braço nem perna se caso o trabalho não fosse bom para o espírito. E se eu parar de trabalhar com a inteligência,
o espírito permaneceria na infância, ele não desenvolveria habilidades, nem físicas, motoras e nem psicológicas. Aí embaixo, por esta razão, os espíritos não poupam aos homens, claro, do trabalho das pesquisas, das descobertas e das invenções. Ou seja, eles podem até nos inspirar, mas quem tem que fazer é você. Então está escrito lá, os espíritos não vêm isentar o homem da lei do trabalho, vêm unicamente mostrar-lhe a meta que lhe cumpre atingir e o caminho que a ela conduz, dizendo-lhe, anda e chegarás, busca e achareis, ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará. Então pode ter certeza, aonde você está, com quem você está, na época em que você está, é exatamente a vontade de Deus. Não existe coisa melhor ou pior. Por isso que a gente, nesse sentido, o buscar e achareis, tem muito a dizer assim, o que você está esperando para fazer alguma coisa? Né? Eu estou esperando que as coisas melhorem. O Chico falou, se eu ficar esperando as coisas melhorarem para fazer alguma coisa, eu não teria começado até agora. Então o que eu tenho que fazer? Elevar meu pensamento a Deus para receber dele intuições de qual é a vontade dele sobre mim, descobrir qual é o meu real tamanho e que com o que eu tenho é o que é possível servir a Deus. Parece meio piegas, né? Mas a única função nossa aqui na vida, isso até o Guga, o Gustavo, que é meu filho de 8 anos, perguntou, pai, qual que é a função da vida? Eu falo para ele, olha, talvez você vai achar esquisito o que eu vou falar, mas é para servir a Deus. Para ele que tem 8 anos, 7 para 8 anos de idade, aí eu vou aprofundando algumas coisas. Mas como é que eu sirvo a Deus? Eu falo, você não acordou hoje de manhã? Você não lavou o rosto? Você não foi ver se tinha lição de casa? Então, isso é servir a Deus. A gente faz aquilo que está no nosso real tamanho, aquilo que é no nosso alcance. Conforme a gente vai desenvolvendo habilidades e expandindo a nossa consciência e fortalecendo a nossa vontade, é claro que novas oportunidades vão aparecendo naturalmente. Não existem privilégios e nem privações no mundo de Deus. Só existe o que é possível. Estamos indo para o nosso segundo intervalo e a gente volta já já com mais um estudo aí do capítulo 25º. Até já.